outros pedem sinais. É sobre isso que nós vamos falar agora nesta live devocional para uma vida plena, chamada de Café com AP. Então, clica aí, convida alguém para participar dessa live com a gente e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paizinho querido, eis-nos aqui neste momento para compartilharmos um pouco mais da Tua palavra, do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Manifesta sobre nós a Tua vontade. Ó Deus, vem tocando em cada um de nós, Senhor, de uma maneira muito pessoal nesta live. É a minha oração, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, vai chegando, vai marcando aí as pessoas. Nós estamos nessa temporada Jesus, falando da vida de Cristo em ordem cronológica dos fatos. E se você ainda não baixou o meu e-book, onde eu te dou ali o acesso a 20 temporadas do Café com AP, gratuitamente, organizadas ali pelas temáticas, e conta um pouquinho da história do Café com AP. Então baixe, clique no link da minha bio, e você pode fazer ali o download e ter na sua mão. E o mais interessante é que toda live que eu fizer, eu vou colocando nessas temporadas ali. Eu estou subindo algumas dessas lives que ainda não estavam no YouTube, e elas automaticamente vão entrando na sua lista sem que você precise fazer mais nada, tá bom? Então, assim que terminar aqui nossa live, clica no link da bio e baixa o seu e-book. Cadê o seu cafezinho? O meu tá aqui. Vamos lá. Os textos de hoje se encontram em Lucas 16, a partir do verso 19, e Lucas 17. Então, se alguém quiser e puder botar aí para mim, Lucas 16, 19, escreve aí que eu vou fixar. Eu agradeço. Quero agradecer também todos os pastores e amigos, pessoas que têm nos seguido, têm feito parte do nosso grupo do Telegram, que também está aí no link da bio. É muito bom ter vocês, né? Somos em torno de 300 pessoas no Telegram e tem sido muito bom. Paz Célia, Deus te abençoe, Maia, Rodrigo e todo mundo que está chegando aí. Olha só, gente, Jesus então traz aqui em Lucas 16 uma parábola. E os estudiosos dizem que, pela estrutura do texto, na verdade não era uma parábola, mas sim um fato que Jesus estava contando. Eu particularmente acredito nisso, acredito que isso que eu vou falar agora está ali, a Bíblia falando Jesus está falando realmente de um fato que aconteceu. E o texto diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para o junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou vice-versa, não conseguem. Ele respondeu: eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise a fim de que eles não venham também para este lugar de sofrimento. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão disse-lhe: mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Então Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que coisa tremenda, gente. Grande abraço, Maico, Deus te abençoe, multiplique poderosamente. Pastora Leila, Deus te abençoe. Andréia, muito obrigado. Olha só, gente, que interessante.
Aqui nessa história a gente está vendo o pedido de um sinal, o pedido da ressurreição de alguém para que fosse anunciar o evangelho para a sua família. E eu comecei essa live dizendo que uns pedem sinais e outros fé. Nós vemos então aqui esse pedido importante. Qual de nós não temos nas nossas famílias pessoas que estão afastadas de Jesus ou que ainda não entregaram sua vida para Jesus? Quantos de nós aqui, a começar por mim, não gostaríamos de ver um sinal miraculoso, uma maravilha, uma ressurreição, algo poderoso que fizesse com que determinadas pessoas crescem? Mas o fato é que se essas pessoas não acreditam por causa da palavra, dificilmente elas vão crer por causa dos sinais. Eu fui ovelha durante um bom tempo do pastor João Carlos Marques. Um grande abraço à sua família, se esse vídeo chegar a vocês. O pastor João Carlos foi um homem que teve uma experiência fortíssima de morte e ressurreição. Grande abraço, Ricardo Ribeiro, meu amigo e apóstolo. E o pastor João teve a experiência de morte e ressurreição. Ele esteve em quase todos os países do mundo contando o seu testemunho. Inclusive aqui na Suíça, no final dos anos 90, esteve conosco aqui. Eu tive a honra de vê-lo ministrar inúmeras vezes, de Deus usá-lo poderosamente, com sinais e maravilhas. E mesmo assim, conheço pessoas que não acreditam nele, que não acreditam no que ele falava. E isso é muito triste. Quantas vezes você talvez já tenha dito, se eu visse os sinais que o povo que saiu do Egito e caminhou no deserto, eu creria no Senhor. Mas a verdade é que da mesma forma que esse povo não creu, é muito provável que aqueles que pedem sinais também não creiam. Eu sou um homem que creio poderosamente nos sinais e creio na sequência, não na busca pelos sinais, mas no fato de que os sinais seguem aqueles que creem. Então, Márcia, Deus te abençoe, bom dia. E isso é poderoso, porque em Atos dos Apóstolos nós vemos Deus confirmando com sinais a palavra dos seus servos, os apóstolos, né? Aqui, nessa história que Jesus conta de Lázaro e o rico, ele diz aqui, a resposta de Abraão é: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Tem pessoas que até pedem sinais, tem pessoas que nós gostaríamos que vissem sinais, mas o fato é que da mesma forma que o povo no deserto tinha um coração endurecido, muitos também têm esse coração endurecido e os sinais não serviriam. Verdadeiramente é importante que uma palavra cortante, uma palavra penetrante da parte de Deus alcance esses corações. Se o seu coração estiver endurecido hoje, eu te convido a realmente dizer: Deus, amoleça o meu coração com o óleo da unção e da tua palavra. Eu te convido a abrir a Bíblia na sua casa. Se você, provavelmente você tem uma Bíblia. Se você por acaso está vendo essa live e não tem uma Bíblia, eu te digo, vai numa livraria evangélica, compra uma Bíblia simples, uma tradução João Ferreira de Almeida, até uma tradução na linguagem de hoje, para você que está começando a ler. E leia a Bíblia. Grande abraço, Manuelita, Deus te abençoe. Joyce, bom te ver por aqui, Deus abençoe. Você que sabe de alguém da sua família que não tem uma Bíblia, compre e dá de presente. Essa semana eu recebi aqui comigo pessoas muito especiais de Brasília, o pastor Ozzy, a pastora Fernanda, a missionária Hélia. Foi uma semana muito especial. E a Hélia estava me contando como ela comprou e presenteou pessoas importantes, de cargos importantes, com a Bíblia. E como pessoas foram tocadas. Porque às vezes nós também, por termos várias Bíblias, nós achamos que todo mundo tem. E às vezes aquela pessoa que ocupa um cargo, uma função de destaque, nunca ganhou uma Bíblia de presente. Então você também pode fazer isso, você pode comprar uma Bíblia, fazer uma dedicatória e dar para alguém. Eu me recordo quando uma vez eu estava em Brasília
e eu fui convidado para orar num hospital por uma mulher que ela estava de moto e ela atropelou um Fusca. Olha que história, né? Ela passou por cima de um Fusca com a sua moto e ela quebrou a bacia. Quando eu fui visitá-la, eu levei uma Bíblia de presente. E ao chegar lá, eu perguntei qual o seu nome. Ela me disse, meu nome é Dozinha. Eu falei, mas teu nome não é Dozinha? Ela, não, meu nome é Maria das Dores. Aí o pessoal me chama de Dozinha. Eu falei, olha, nós temos que mudar agora esse teu nome, né? Vou te dar um novo nome. E fiz uma dedicatória na Bíblia, Maria de Jesus. Deus te abençoe e tal. E aí o que acontece? Ruth, Deus te abençoe, Ruth, te prospere, viu? Eu recebi seus áudios e vou te responder em breve. Deus te abençoe poderosamente. Aí o que acontece? Eu orei por ela e quando eu orei, os médicos chegaram para fazer um novo raio-x dela, né, da sua bacia. E, segundo ela, fratura de bacia, os médicos disseram para ela que como ela era jovem, com 6 meses, talvez ela estivesse novamente subindo escadas e tudo mais. O fato é que, um ano depois, eu a encontrei num culto. Eu não lembrava mais dela, né? Visitamos muitas pessoas e tudo mais. Mas ela me mostrou a Bíblia com a minha caligrafia, a minha dedicatória. Ela disse, eu sou Maria de Jesus. Sabe o que aconteceu quando você saiu do quarto? Os médicos me levaram para o raio-x. E eu tinha acabado de orar por ela. E os médicos viram uma diferença entre o primeiro raio-x e o segundo. E essa diferença era de poucas horas, porque talvez ela tivesse que fazer uma cirurgia ou algum tratamento específico. Então eles foram fazendo exames e vendo o milagre acontecer nos exames. Eles foram vendo Deus curar aquela pessoa. Olha que interessante. A palavra de Deus, a palavra de oração e os sinais acompanharam aquela atitude do coração dela de receber a palavra de Deus, seja escrita, seja falada por mim naquele momento. Como que está o seu coração? Como você está? Qual é a sua disposição de falar de Jesus através da palavra com alguém que você conhece? Não espere que os sinais se manifestem para que essa pessoa creia. Haja, pregue, para que os sinais te acompanhem e confirmem o que você está falando em nome de Jesus. O texto continua e nós entramos então em Lucas 17. E Jesus diz aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Então muita gente fala assim, não vou levar essa pessoa na igreja, eu não vou dar uma Bíblia, eu não vou pregar para essa pessoa, porque tem muita gente dando mau testemunho e fazendo escândalos em nome de Deus. Aqui o texto está dizendo que é inevitável que isso aconteça. Agora, ai daquele por quem vêm os escândalos. A Bíblia também nos fala que o Evangelho será pregado por muitos motivos, né, com muitas motivações diferentes. Né? Mas eu quero pregá-lo pela motivação correta. Né? Então, em nome de Jesus, você não é responsável por aqueles que estão pregando o Evangelho de forma errada. Eles são responsáveis. Eu queria te falar algo muito importante. Né? Bem-vindo você que está chegando. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Deixa aí sua mensagem. Olha que coisa interessante. O ateísmo, né, ele acredita o seguinte, que muito da opressão vem por parte da figura paternal, da família tradicional, né, e etc. Né? Só por quê? Porque eles acreditam que essas figuras de autoridade elas podem cometer pequenos delitos ou grandes delitos por serem pessoas de autoridade. Mas essa não é a mentalidade da palavra de Deus. Essa não é a mentalidade judaico-cristã. A mentalidade bíblica é a quem muito é dado, muito é cobrado. Significa que quanto mais responsabilidade e autoridade eu tenho, mais punível eu me torno.
Então, a partir desse momento, é que quanto mais crescemos em autoridade, mais cuidado nós devemos tomar com aqueles que Deus coloca sob a nossa responsabilidade, sejam filhos, seja família, sejam pessoas, ovelhas, né? E então, olha que interessante, esse texto está dizendo que é inevitável que aconteça. Por quê? Porque vai ter gente que não vai ter a mínima responsabilidade. Mas você não é assim, você não é responsável por essa pessoa, ela vai responder diante de Deus. O nosso papel é crermos, é assumirmos a responsabilidade com cuidado, ensinarmos a palavra, transmitirmos a palavra com temor e com fé. O texto continua dizendo o seguinte: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, aqui nós aprofundamos na questão da palavra de Deus a um nível muito importante, que aqui é o seguinte, é repreensão. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Hoje eu compartilhei um meme, sei lá de quem, que é uma realidade que a gente não sabe se ri ou se chora, né? O cara pega aqueles cubos mágicos, sabe, que dos anos 80, ali, 90, né? Um cubo mágico. E é um cubo mágico de uma cor só. Aí ele fala, é um cubo mágico para essa geração, mimimi, essa geração que não sabe perder. Então todo mundo ganha, todo mundo está feliz, né? E isso é um problema. A realidade é expressa de maneira engraçada para ficar talvez mais leve, mas é a mais pura realidade. E nessa geração que nós vemos pessoas que não aceitam ser repreendidas. E principalmente cristãos que arrancaram da palavra de Deus a única oportunidade de transformação. Porque a gente está aqui nesses 2 textos falando de salvação. Através de quê? Palavra que alcance as pessoas e que gere transformação. E essa palavra tem que ter uma característica fundamental. Ela tem que denunciar aonde as coisas estão erradas. Ela tem que denunciar pecado. Leita cá, te caipa. O Senhor está dizendo, foi por isso que eu te chamei, filho, para anunciar o texto dentro da realidade e do seu contexto. É o que Deus está dizendo para você, Michael. Deus te abençoe. Então olha que interessante, se você tirar o arrependimento, e esse arrependimento só vem quando a palavra é pregada por completo, ela é anunciada por completo. E muitas pessoas nessa geração atual não aceitam ser repreendidas, que elas associam isso com qualquer tipo de legalismo. Quer dizer, então você tem que deixar a pessoa ir para o abismo, você tem que deixar parecer que está sempre tudo bem. Não, está errado isso. Certo é certo, errado é errado. Se está errado, repreenda. Como que eu vou fazer isso? Da melhor forma possível. Mas a Bíblia diz que quem é repreendido não gosta. Então não fique querendo gostar quando você estiver errado e alguém te repreender. E quando você repreender alguém mesmo que com amor, que é o que deve ser feito, e essa pessoa não gostar, você tem que dizer assim, que bom, parabéns. Você não gostou por quê? Porque ninguém gosta de ser repreendido. Agora o que você vai fazer com isso? É a diferença. Agora, quando alguém chega e diz assim, não, você não pode me exortar, você não pode me repreender de forma alguma, porque aí você não está sendo amável, não está sendo gentil, você fala, pode parar. A Bíblia está dizendo o seguinte, que se o seu irmão pecar, repreenda-o. Repreenda-o. E aí ele tem que se arrepender. Esse é um segundo aspecto dessa geração. É uma geração que não sabe pedir perdão. Isso é muito sério. E aí quer que um morto ressuscite para falar para a pessoa acreditar? Eu creio em ressurreição de mortos. Já orei, já vi isso acontecer na minha vida ministerial. Agora, se a pessoa não aceita a repreensão por uma palavra, ela não vai crer em sinal nenhum. Tem que aprender a pedir perdão, reconhecimento, aceitar a repreensão e aprender a chegar e dizer, me perdoa.
Por quê? Porque essa é a atitude que gera transformação. Nós vemos as pessoas investindo muito dinheiro em profissionais, e não estou aqui criticando esses profissionais de forma alguma, tá? Estou aqui os citando a partir do momento que são pessoas sérias. Tem gente que investe bastante recurso no trabalho de profissionais, mas não estão dispostos a aprender a pedir perdão. Então, eles não vão viver transformação. Você pode ir no psicólogo, você pode ir no coach, você pode ir no seminário, você pode ir onde você for, você pode ir no culto, você pode ir onde você for. Se você não estiver disposto a ter um coração ensinável, amolecido com o óleo da unção, e a disposição em dizer, reconhecer, aceitar a repreensão, reconhecer e dizer, me perdoa, você não vai viver teu processo. Ah, mas não estou sentindo. Você não tem que sentir. Você tem que decidir. Você tem que decidir perdoar. Perdão não é uma coisa que você vai conseguir por você mesmo. Você não consegue. Muitas vezes a gente não está afim e nem consegue perdoar. Porque mal você está lá naquela dedicação de perdoar a pessoa já errou de novo, né? Shalom, Juliana. Shalom, Fabi, Shalom, Beatriz, Eliane, grande abraço, Eliane Oliveira, Deus abençoe, viu? Olha só, então é muito importante esse processo. A palavra que vai ser pregada, que gera transformação e que manifesta sinais, é a palavra que penetra, que corta. É a palavra que confronta pecado, é a palavra que confronta para que haja alinhamento com o céu. Sem alinhamento não existe sinal. E aí quando não existe sinal, sabe o que acontece? Fica só no nível emocional e intelectual. E aí Deus não pode manifestar, né, aparecer manifestando a sua glória. Nós estamos aqui porque cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, cremos no amado Espírito Santo, manifestador de todo o desejo de Deus, da glória de Deus, e é aquele que convence do pecado, da verdade e do juízo. Então Jesus está dizendo, olha, perdoe. Se a pessoa vier arrependido por causa da repreensão e pedir perdão, perdoe-lhe. Se ele fizer isso inúmeras vezes, perdoe. E não é porque você consegue, não é porque você quer, mas é porque você vai para Deus e fala, Deus, me ajuda. Por mim mesmo eu não consigo, por mim mesmo eu não quero, por mim mesmo eu não posso, mas me ajuda. Olha o que o texto termina dizendo aqui de Lucas 17:7. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando de ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse texto, ele vem em resposta aos discípulos que falaram, aumenta a nossa fé. Quando Jesus fala assim, perdoa, eles falaram, aumenta a nossa fé, a gente precisa querer mais para perdoar. E aí, o Senhor diz o seguinte, se você fizer só o que te foi mandado, não vai dar. Mas antes disso, ele fala o quê? Se você tiver a fé como um grão de mostarda, poderão dizer a esta montanha, ou esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Olha que interessante, ao falar de perdão, os discípulos falam, nós precisamos ter mais fé para perdoar. E Jesus disse, se você tiver a fé como um grão de mostarda. É interessante porque eu me lembro em Porto Alegre uma vez, que uma amiga nossa, Juliana Mendes, a gente foi fazer um cartãozinho de lembrança para os irmãos da igreja, não sei se a Eliane que está aqui ganhou naquela época, a gente estava junto ali, né? Não me lembro, mas pode ser que sim. Era um cartãozinho que a gente dava com esse versículo do grão de mostarda e eu pedi para a Juliana ir no mercado público em Porto Alegre e comprar grãos de mostarda.
E eu me lembro que ela me ligou de lá, dizendo assim, olha, eles só vendem um pacote, sei lá, com 5 mil grãos. Eu falei, meu Deus, você vai conseguir carregar isso? Ela falou, não, vou sim, vou dar um jeito aqui. E você tem um dinheiro? Tem, tá bom. Aí eu falei, depois eu te pago então. Aí ela chegou na igreja e eu estava esperando ela chegar com um caminhão de semente, com um carrinho de mão, sei lá com o que, né? E aí ela chega e fala para mim assim, abre a mão. Aí eu abri minha mão e ela falou assim, vou te dar um grão de mostarda. Aí ela botou aquela poeirinha, parecia um grãozinho de comidinha de peixe na minha mão. E eu falei, o que é isso? Ela falou, esse é o grão de mostarda. Naquela hora o Senhor disse para mim assim, existe um espaço desse tamanho dentro de você para que eu possa operar. Ora, canaia, sudecai. O Senhor diz que não há nada que eu não possa fazer que não comece pequeno e termine na dimensão do meu espírito. Nerialaia sudecai. Uau, pois em mim a fonte de vida para o crescimento da fé. Ora, baixandaraias. Sabe, naquele momento eu fui muito impactado. E eu me lembrei que o texto não está falando do tamanho de um grão de mostarda, mas o texto em si, ele fala como, e como em todos os graus de comparação. Então, quando a gente se apresenta diante da dificuldade de perdoar, quando a gente se apresenta diante dessas realidades que eu falei até aqui, e a gente fala, Senhor, acrescenta a nossa fé, Ele está dizendo, a fé que você precisa, ela pode ser muito pequenininha, mas que ela seja resistente, que a sua confiança em mim seja resistente o suficiente para crer que eu sou presente no momento da angústia e que eu estou aqui para te responder, para te abençoar, para caminhar contigo. Talvez a tua fé tenha sido abalada ao longo dos anos. Talvez você tenha sido bombardeado na sua fé. Talvez você se veja cercado de pessoas, de irmãos em Cristo, mas de irmãos em Cristo que abandonaram a prática dessa fé genuína. Eles não deixaram de crer que Deus existe, que Deus é real, mas não tem fé para que Deus opere. E isso contamina. E aí você talvez se sinta, neste exato momento, com a tua fé abalada. Você não deixou de crer que Deus existe, mas você olha e fala, vai ser impossível, vai ser difícil, não vai dar. E eu quero orar por você e te dizer, será que existe um espaço do tamanho de um grão de areia dentro de você, dentro de mim? Pai, em nome de Jesus, nós abrimos esse espaço, confessando pecados, confessando limitações, confessando tentações. Denuncie tentações agora. Diga para Deus, estou sendo tentado nessa área nesse momento. Eu denuncio essa área, eu exponho essa área. E tudo conectado da minha alma e na minha carne com essa área exposta, eu apresento a Ti como oferta e sacrifício. E eu te peço, visita meu coração. Senhor, que eu creia na Tua palavra, nas Tuas promessas, para que os sinais me acompanhem, não para que eu siga os sinais, e que a minha fé seja fortalecida na Tua palavra, e que eu abra minha boca para declarar com Deus as Tuas verdades e ordenar as circunstâncias que sejam alteradas de acordo com a Tua palavra, no nome poderoso de Jesus de Nazaré. E todo aquele que crê, diga amém, amém e amém. Te manda, te cantarai, herikavashu. Faça o que eu te mandei, é o que diz o Senhor para você, Aline. E eu te capacitarei, é o que Ele está dizendo para você aqui. Aleluia. Deus abençoe, Nádia e todos que estão chegando. Bom, essa foi a nossa live do Café com AP de hoje. Eu vou salvá-la aqui no Instagram.
Vou subi-la para o YouTube daqui mais 1 hora no máximo, ela vai estar lá. Mas eu quero te fazer alguns convites. Primeiro, assim que terminar a live, clica no link da bio e vem fazer parte do nosso grupo do Telegram. Nós somos em torno de 300 pessoas e ali nos comunicamos diretamente. De tempo em tempo tem oração pelo Zoom. Eu tenho desenvolvido um trabalho que ainda não divulguei em larga escala, que é uma mentoria comigo. Tenho cursos, tenho e-books, tenho material para abençoar a sua vida em diversas áreas. Então, vem para o Telegram, manda uma mensagem para mim, me pergunta mais sobre essas coisas para que a gente possa se comunicar mais, amém? E você, então, tirar suas dúvidas a respeito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente tem para abençoar a sua vida, amém? Baixa lá no link da bio, gratuitamente, o meu e-book com a história do Café com AP, que é essa live, e com o acesso a todas as temporadas no YouTube de maneira organizada, para que você tenha na sua mão. Então você vai poder baixar esse e-book, guardar aí no seu celular e maratonar aí de maneira orientada, tá bem? A última coisa, eu quero agradecer a todos que têm orado por nós, nos seguido, nos mandado mensagens, aqueles que têm realmente se levantado em intercessão e também que têm ofertado em nossa vida. Nós temos sido abençoados, não importa o valor, semente é semente. Eu quero agradecer a sua vida e te dar a oportunidade de semear, se você assim desejar. Bem, o meu Pix é rafaelmedeirosaugusto@gmail.com, que é o meu e-mail. Estou escrevendo e vou fixar aqui. Então, se você deseja nos abençoar, nós estamos aqui num momento especial, nos preparando para o segundo semestre, renovando equipamentos e tudo, porque a gente vai fazer lives também no YouTube, tá? E aí, estou investindo nisso. Se você quer participar disso, então me manda uma mensagem, pode lançar a tua semente aqui, vai nos ajudar a renovar nosso equipamento e adquirir novos equipamentos para esse projeto aí crescer mais e mais. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Se você ainda não nos segue, siga. Minhas lives estão todas ali disponíveis. Amém? Curta, comente e compartilhe em nome de Jesus. Fica na paz de Cristo. Muito bom ver cada um de vocês, o nome de vocês aqui. E que Deus abençoe vocês poderosamente. Até terça-feira que vem, às 10 da manhã do Brasil, às 15 horas aqui na Suíça. Um grande abraço, fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.